Boa noite, amadinhos. Estamos cá, nós, novamente, para mais um encontro da nossa disciplina Teoria Geral do Estado e Ciência Política, tá? É sempre bom frisar que para você poder acompanhar a nossa aula, é importante você ter esse material em mãos para você poder fazer as anotações devidas. Sobre a bibliografia, mais uma vez, você pode pegar qualquer obra lá da biblioteca, daquelas que nós indicamos lá no plano de ensino, o início da aula, todas elas tratam do conceito de Estado e elementos do Estado, da aula que nós vamos ver hoje, ok? Ou qualquer outro livro, obra, outra doutrina que trate sobre o conceito e elementos do Estado, teoria geral do Estado, ciência política também vocês vão encontrar. Reforçando mais uma vez a importância da nossa disciplina, que é uma disciplina introdutória, é uma apresentação do direito constitucional, daí a importância dela para a sua formação na área do direito. Quaisquer dúvidas, vocês têm o meu WhatsApp, vocês têm o meu contato. Eu fico aguardando e a gente vai conversando até que possamos estar presencialmente, frisando que, ainda que não tenhamos aulas presenciais, nós não podemos perder o foco do estudo. A gente disponibiliza das ferramentas para aproveitar esse tempo, para que não ficamos ociosos e aprofundar o nosso estudo é perfeitamente possível, ok? Então eu me coloco sempre à disposição para o que você precisar, a gente debater, a gente conversar. Alguns alunos já têm me procurado, principalmente em relação ao nosso trabalho. Você está lendo a obra O Príncipe de Maquiavel, lembra disso aí? O Príncipe de Maquiavel vem em decorrência do nosso estudo sobre o conceito de poder e o poder político. E aí eu indiquei essa obra, que é super interessante, que tem várias análises e estudos em cima dessa obra, estudos positivos e outros que não têm uma boa recepção dessa obra, até mesmo pela expressão maquiavélico que nós conversamos. Mas lembrando que você tem que ler essa obra, fazer um fichamento de citação e enviar para mim, ok? Agora, dando continuidade, hoje nós vamos estudar Estado, o conceito de Estado e os seus elementos. Na aula passada, nós falamos sobre a divisão de poderes do Estado. Falamos do poder político e a forma fracionada do seu exercício prevista na nossa Constituição de 1988, que é o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário, e como que se deu a construção, né, desse princípio da divisão de poderes. Passamos por Aristóteles e chegamos até Montesquieu. Hoje, para a gente poder falar um pouco do conceito de Estado e dos seus elementos, nós também vamos ter que fazer uma abordagem histórica. É claro que não é possível fazer todas as abordagens. Daí a importância de você ter uma boa doutrina para você complementar a sua leitura. O nosso conteúdo, ele é muito extenso, tá? A nossa ementa, ela é bem recheada. E para a gente poder completar a nossa ementa, é interessante o complemento do seu estudo. E aí, você incorrendo em dúvidas, você entra em contato comigo para a gente poder debater, para a gente poder conversar, ok? Então, vamos lá. Nós vamos iniciar aqui, olha, falando, para a gente poder falar sobre o conceito de Estado. Antes, a gente vai falar um pouco sobre a origem da sociedade e dos agrupamentos sociais. Eu lembro que nós conversamos, quando a gente estava falando sobre o conceito de poder e a base histórica, eu disse que já lá, muito antes de Cristo, 300, 400 anos de Cristo, Platão, ele já discutia a política. E Aristóteles também. Nós citamos mais Aristóteles, por quê? Porque ele fez um estudo mais racional, lógico e sistematizado sobre a política, sobre o conceito de poder, sobre a formação da sociedade, a origem da sociedade. Ele fez um estudo de várias constituições gregas de formação do Estado. Então, a gente tem uma base rica aí na doutrina, uma fonte histórica interessante. Hoje a gente vai falar dele um pouquinho, ainda que de uma forma bem sucinta. Agora, quando a gente fala de Estado, nós estamos falando de um grupo de pessoas, eu vou falar assim para não entrar no conceito de povo,
que vivem no mesmo espaço territorial. Mas, antes da teoria do Estado, da origem do Estado, dessa expressão, nós temos lá em Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, Aristóteles, ele já utilizava uma frase assim, que o homem é um animal político, é naturalmente um animal político. O que ele queria dizer com isso? Aristóteles, ele dizia que conviver em agrupamentos sociais ou conviver em sociedade é uma necessidade natural do homem. Todos nós temos uma necessidade de conviver em grupos. Então, assim ele queria dizer que o agrupamento social, a formação da sociedade, é uma necessidade natural do homem. E aí ele defendia o conceito de polis, né, de polis, de cidade, de sociedade. Bem, esse é um conceito que a gente, aqui do estudo da teoria geral do Estado, foi denominado de teoria do impulso associativo natural. Ou seja, a associação, a necessidade do homem de se agrupar e conviver em sociedade. A gente não usa essa expressão sociedade porque a gente já começa de uma organização, passando por sociedade, por nação e Estado, mas essa necessidade de conviver em grupos é uma associação natural, é intrínseca da essência do homem. Essa teoria do impulso associativo natural é uma teoria defendida por Aristóteles, ele já escrevia isso na sua obra Política, e temos aqui também outros, temos vários, tá, defensores, Cícero, São Tomás de Aquino, mas eu dei destaque aqui para Aristóteles. Além dessa teoria, que contrapõe, inclusive, essa teoria, nós temos a teoria contratualista, ou seja, que é uma teoria mais formal. Diz que, na verdade, olha só, ela contrapõe essa necessidade de associação, de conviver em grupos, na verdade, não é algo natural, e sim um produto de acordo de vontades. Por isso que fala teoria contratualista. É um contrato social diante dessa necessidade de conviver em grupos, né, para sua defesa, para buscar o bem comum. O homem, ele celebra um contrato, um acordo de vontades, no qual ele abre mão de uma parcela dos seus direitos naturais, dos seus direitos individuais, em nome da coletividade. Essa teoria contratualista, ela defendia que a sociedade é um produto de acordo de vontades. E essa teoria, ela foi defendida por Platão, Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. Aqui eu chamo a atenção para Jean-Jacques Rousseau, e tá até inclusive uma indicação minha de leitura da sua obra O Contrato Social, que ela foi muito utilizada. Gente, eu li o Contrato Social, salvo engano, deixa eu ver, em 1999, eu lembro, porque foi bem no início da faculdade, eu fazia a faculdade de letras na UFMT, e aí eu não sei porque eu resolvi fazer secretariado executivo, e coincidiu das duas faculdades indicarem a obra para leitura. Então eu li para fazer uma prova de sociologia dentro do curso de secretariado e uma avaliação também de sociologia quando eu estava estudando na Universidade Federal. E eu tenho essa obra e ela é bem interessante. Eu recomendo, nós não vamos trabalhar essa obra por questão de tempo, mas eu recomendo que você adquira. Não é uma obra, por ser um clássico, ela não é cara, que você tenha na sua estante para uma leitura futura, porque você vai precisar, que Jean-Jacques Rousseau, ele é bem citado. Então nós temos aí, essas duas, professora, qual teoria prevalece? Na verdade, não é qual teoria prevalece. As duas teorias, no decorrer aí da origem dos agrupamentos sociais, formação da sociedade e chegar até o conceito jurídico do Estado, elas são concebidas, são defendidas, e a corrente majoritária, ela não descarta
Ainda que se defenda muita teoria contratualista, ela não descarta a teoria do impulso associativo natural. Nós vamos ver isso aí agora. E para isso eu coloquei aqui esse quadro. Então, olha só, segundo a formação, estudos, grandes estudiosos, eles dizem assim, olha, aquela teoria, a teoria do impulso associativo natural, que é defendida por Aristóteles, ela é bem aplicada quando a gente fala na forma primitiva de associações, de agrupamento humano. Bem lá no início, quando o homem deixa de ser um nômade e ele resolve fincar raízes. Eu até brinco com meus alunos quando ele conhece o pronome possessivo, né? Meu, minha terra. E ele resolve fincar raízes, parar num local, num determinado espaço. Daí surge a necessidade de agrupamento. E eu sempre digo que onde nasce um agrupamento social, que ele começa a se organizar a ponto de se tornar uma sociedade, haverá o direito, é intrínseco, haverá o direito. Por quê? Porque haverá a imposição de regras e normas para que essas pessoas consigam conviver num grupo. Então, a forma primitiva de organização das sociedades, ela vem muita aplicação da teoria do impulso associativo natural, como uma necessidade natural do homem. Pois bem, quando eu falo de Estado, juridicamente do conceito de Estado, que é o que nós vamos estudar hoje, a formação do Estado, nessa concepção jurídica que nós temos de Estado hoje, por exemplo, a nossa República Federativa do Brasil, nós evoluímos nessa formação, uma forma mais complexa de organização da sociedade, em que eu falo do exercício do poder político, da divisão de poderes, poder legislativo, executivo, poder judiciário. Quando eu falo de sistema de governo, forma de Estado, que tudo isso nós vamos estudar, toda essa formação complexa, aí eu tenho a teoria contratualista, né, e é encabeçada, eu vou citar aqui, de Jean-Jacques Rousseau, ou seja, em que o indivíduo ele abre mão dos seus direitos individuais, né, um sacrifício em nome da prevalência do interesse coletivo. Então, nessa forma mais complexa, eu tenho a teoria contratualista, tá, de formação de agrupamentos sociais e de organização da sociedade. Pois bem, e aí você me fala assim, tudo bem, professora, a sociedade, nós temos o agrupamento humano, que ele começou a se organizar, e por esses vínculos sociais nós temos as sociedades, que num determinado momento nós temos essa forma complexa do exercício do poder num determinado espaço territorial de divisão do exercício do poder chamado Estado. Mas esse meio tempo aí vem surgindo a questão nação. Poxa, professora, eu escuto o Estado brasileiro, eu escuto povo brasileiro e nação brasileira. Dentro do nosso estudo, há diferença dessas nomenclaturas? Há sim, minha gente. E hoje nós vamos entender de uma forma mais simples. Então, por isso é importante você fazer uma leitura desses conceitos, uma leitura mais do ponto de vista científico, mais aprofundado, mas tem diferença sim. Se você olhar no nosso quadro aí, olha só, eu coloquei nação entre agrupamento humano, sociedade e Estado. Ou seja, nação, o conceito de nação, ele é anterior, esse conceito, ao conceito de Estado. Ou seja, nação vem primeiro do que o Estado, porque o Estado é uma concepção jurídica mais complexa, mais organizada. E o que vem a ser nação, professor? Eu coloquei aqui. Olha só, nação é uma realidade sociológica e Estado, professora, é uma realidade jurídica. É uma concepção jurídica de formação, de organização de uma determinada sociedade. Como a nação, o conceito de nação é anterior ao conceito de Estado, então eu posso afirmar que nessa evolução do estudo, o Estado é a nação politicamente organizada de uma forma mais complexa. Sim, tá? Sim, você está correto.
Então, o que vem a nação? A nação, ela vem para identificar a homogeneidade do grupo. Gente do céu, olha só, deixa eu corrigir esse slide aqui, ó. Vínculo permanente. Vamos corrigir isso aqui, por favor, anote aí. Ou seja, o que é isso? A nação, ela tem muito daquela concepção de patriotismo, de identidade social, de identidade cultural, de pertencimento a um grupo. Por isso que a gente fala homogeneidade do grupo. É um vínculo permanente de sangue, é um vínculo de idioma, vínculo também pela religião, por cultura e por ideais. É esse sentimento de patriotismo, de pertencimento. Então, se a nação ela é anterior ao Estado, professora, eu posso afirmar, já que você, professora, afirmou que a nação que o Estado é a nação politicamente organizada. Como assim, professor? Olha, é a nação organizada no espaço territorial com uma base jurídica, que, por exemplo, é a Constituição Federal, que é o nosso caso. Tudo bem. Então, se nação anterior, eu posso afirmar, professora, que é possível existir nação sem Estado? Sim, é possível existir nação sem Estado. Da mesma forma que é possível existir um Estado, que nós vamos estudar o conceito de Estado, que é um território com um direito, uma organização política instituída que comporta duas nações. Por exemplo, aqui, olha, eu vou corrigir aqui de novo, olha só. Em determinado tempo, a gente teve a constituição do Estado organizado politicamente, que ele foi chamado de Áustria-Hungria, que comportava duas nações. O quê? A nação do povo, né, da Áustria e a nação que é o povo da Hungria, que se juntava e formava um único Estado, que é uma organização política sobre uma base de direito, de organização de normas. Da mesma forma também, olha, outro errinho aqui, vamos corrigindo, que era possível a existência de um Estado que comportava várias nações, como, por exemplo, o Estado da Grã-Bretanha, que num determinado momento histórico comportou três nações, a Escócia, a Irlanda e a Inglaterra. E temos também, que nós estudamos, a nação italiana, que é a nação, o povo italiano, né? Tem gente que tem brasileiro que diz assim, olha, eu pertenço ao povo italiano, a minha origem é da nação italiana, que você tem um vínculo de sangue, de idioma, certo? Mas num determinado momento da história, por exemplo, a nação italiana, que era uma nação só, ela foi fracionada em vários estados. Acho que já uns 10, mais ou menos, a nação italiana. Da mesma forma que é possível existir uma nação sem Estado. Que exemplo? A nação cigana. A nação cigana. E aí você começa a perceber que nação e povo, juridicamente, às vezes, é bem utilizado como sinônimo, né? Povo cigano e nação cigana. Sim, é possível. Por quê? Porque a nação cigana, ela tem um detalhe que dificulta a formação do Estado dela, que é o espaço territorial. Ou seja, a nação cigana, ela não tem uma demarcação territorial específica para que ela possa se organizar politicamente no Estado. Vocês vão ver que um dos elementos do Estado é ter um território, um espaço demarcado para exercer ali a sua soberania. Então, feita a diferenciação de nação e esse conceito de nação, a gente vai avançar no nosso estudo. Eu pretendo abordar tudo isso em uma aula só, porque eu acho que é possível. O conceito de Estado. Então, eu posso dizer que o Estado é uma associação humana? Sim. Você pode dizer que o Estado é uma associação humana, uma organização social? Sim, mas não primitiva. É uma organização mais complexa. Então, eu posso dizer que o Estado é ao invés de associação humana, professora, eu posso dizer que esse Estado é uma nação politicamente organizada? Sim, você pode dizer. Mas muitos preferem utilizar juridicamente o termo povo. O Estado, ele é composto por um povo, por uma associação humana,
por uma sociedade, né, por uma nação, em uma base territorial. E aí a gente tem um próximo elemento, ou seja, para eu falar que existe um Estado, eu preciso do território, tá? Para eu falar que existe uma nação, eu não preciso de território, eu só preciso do povo que se identifica por elementos culturais, de sangue, de idioma, de vínculo de patriotismo, que vive sob o comando de uma autoridade, ou seja, essa autoridade, lembra? Eu chamo de autoridade aquele que tem a legitimidade para o exercício do poder político, tá? E que não se sujeita a qualquer outra autoridade, a qualquer outro poder. E isso eu chamo de soberania. Esse conceito, gente, é o conceito de Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Então, vamos ler rapidinho agora sim. Conceito de Estado é a associação humana em uma base territorial que vive sob o comando de uma autoridade e que não se sujeita a qualquer outra. Ponto. Desse conceito, nós vamos extrair os elementos do Estado: povo, território e soberania. São os três básicos. E aí, alguns doutrinadores incluem poder, inclui também finalidade. Mas o conceito básico hoje da doutrina são três elementos: povo, território e soberania. E aí alguns doutrinadores vão, ao invés de dizer, utilizar a nomenclatura povo, vão utilizar a nomenclatura população, vão incluir o poder, outros não incluem, porque entende que o poder está contido na soberania, porque essa soberania nada mais é do que o exercício do poder e seus limites, tá ok? Então vamos lá. Então eu tenho um conceito de Estado. E aí eu coloquei aqui o conceito de nação para a gente poder estar fixando melhor. Olha só, nação, pessoas, o povo, né, essas pessoas que habitam determinado território, compartilhando o sentimento de patriotismo, de pertencimento, em virtude da identidade sociocultural que compartilham, passado comum e traços distintivos de outras nações. Eu também posso chamar de nação, ainda que essas pessoas, que eu possa ter um sentimento de pertencimento, não esteja, né, nesse território, como é, por exemplo, a nação cigana, tá? Agora, vamos analisar os elementos. Então, o que é povo? Qual é o conceito de povo? Povo é o somatório de todos os cidadãos, soma de todos os nacionais, independente da sua exata localização. Gente, é interessante aqui que quando eu falo de povo, aqui é um conceito jurídico, é por isso que eu não utilizo nação. Muitas pessoas utilizam nação e povo como sinônimo, mas juridicamente, quando eu falo de povo, eu estou falando dos cidadãos. Cidadãos. Cidadãos também juridicamente são aqueles que são os detentores, olha só, são aqueles que são detentores, são aquelas pessoas que podem exercer a sua capacidade política, do exercício do poder político. Lembra que eu falei que o poder político ele pertence ao povo, que o exerce diretamente ou por meio dos seus representantes, ok? Então, o cidadão, nem todo mundo é considerado povo, é considerado cidadão, porque cidadão é aquele que está em gozo dos seus direitos políticos, ou seja, aquele que pode votar e ser votado e exercer os seus direitos políticos. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho disso. Então, esse é o conceito de povo, que é um conjunto de pessoas que detêm poder político de soberania, são os nacionais. Então, não é qualquer pessoa que esteja dentro do território brasileiro que vai ser considerado povo. Os estrangeiros em situação irregular, ou os estrangeiros, ainda que regularizados, eles não se enquadram no conceito de povo, que são considerados os nacionais, aqueles que podem votar e ser votado. E aí a gente, depois, mais à frente, a gente vai cair para o conceito de nacionalidade do artigo 12 da Constituição Federal, que vai falar dos nacionais naturais e naturalizados. Os naturais, que é pelo vínculo sanguíneo,
né? E os sanguíneos e os solis, que é nascer no território brasileiro, ok? Mas, embora seja utilizado como conceito de nação, nem sempre, tá? Nem sempre será considerado povo. Agora, povo e população têm diferença. Vocês vão ver que alguns doutrinadores utilizam como elemento do Estado-população. Mas a doutrina de teoria geral do Estado e ciência política tem uma tendência a afirmar que a expressão correta é povo. Por quê? Porque população é um conceito aritmético de quantitativo demográfico, porque é um conceito mais abrangente, porque população é como eu pensar no censo, que vai contar quantos indivíduos possui aqui no nosso espaço territorial, sem levar em consideração se ele é nacional ou ele é estrangeiro. Então, população é uma expressão que vai designar a massa total dos indivíduos que vive dentro das fronteiras e sobre o império das leis de um determinado país. É a massa total de habitantes. Então, eu poderia afirmar que dessa massa total de habitantes, dessa população, eu vou tirar aqueles que eu classifico como povo, ok? Que são aqueles sujeitos que detêm o poder político da soberania, tá? E aí, dando continuidade, a gente já viu o primeiro elemento. São 3 elementos básicos: povo, território e soberania. E aí, alguns doutrinadores trazem ainda o poder e a finalidade do Estado como outros elementos. Então, vamos continuar a nossa abordagem aqui e falar um pouco sobre território. Gente, território é o que vai diferenciar bem de nação, porque um Estado, para ele colocar o imperativo das suas normas, do seu regramento, ele precisa de uma base territorial. É um espaço rigorosamente delimitado, incluindo subsolo, espaço aéreo dentro das suas fronteiras. Professora, onde eu encontro essa demarcação do Estado territorial? Porque nós temos o mar, nós temos o subsolo, o espaço aéreo. Na Constituição Federal. Quando você entrar na organização do Estado, lá do artigo 18 em diante, você vai se deparar com a organização e esse espaço territorial, até onde vai o território do nosso Estado, que é a República Federativa do Brasil, tá? Esse é o território. É interessante você dar uma lida mais à frente, quando a gente for falar dessas competências da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios, a gente vai comentar um pouquinho sobre esse espaço territorial da República Federativa do Brasil. Mas a nossa Constituição Federal de 1988, que é essa organização política do exercício do poder da soberania do nosso Estado, ela traz todas essas delimitações. Então, eu já tenho que, para eu falar do Estado, de uma sociedade politicamente organizada, esse Estado ele precisa de um povo, que não é população, e que não é nação, e de um território. O que mais que ele precisa? Minha gente, ele precisa de soberania. Por isso que olha só, o que é soberania? Somente poderá ser considerado o Estado se o poder que o dirigir for soberano. Ou seja, soberania é o poder supremo do Estado. Significa que é uma ordem estatal que não esteja submetida a outra ordem da mesma espécie. Para eu chamar um determinado povo dentro de um território organizado de Estado, ele precisa ser soberano, ele precisa ser o quê? Independente em relação a outro Estado. Para eu chamar a República Federativa do Brasil de Estado, ele tem que ser independente em relação aos Estados Unidos, em relação à Inglaterra, ou seja, ele detém soberania. O exercício do seu poder não está submetido, não está subordinado a nenhuma outra ordem estatal. É um poder independente que não se submete a nenhum outro. Isso é soberania, tá? Agora, é interessante porque alguns doutrinadores não trazem como outro elemento o poder, porque a soberania nada mais é do que o poder supremo. Lembra do poder político? Então, o poder político internamente, ele tem o seu exercício fracionado.
Mas externamente essa soberania, ela é una, ela não tem fracionamento, e quem representa a nossa soberania, quem que é? O nosso chefe de Estado, que é o presidente da República, é quem representa a República Federativa. Internamente, ele é chamado de chefe de governo, e aí ele representa somente a União. Também vamos falar disso na nossa próxima aula. Ele tem dupla representatividade, até mesmo porque nós temos aqui imperando o presidencialismo, que dá um destaque maior para o poder executivo. Também não vamos entrar nessa abordagem, porque isso é conteúdo da nossa próxima aula. Pois bem, então a soberania, nós podemos dizer o que é essa soberania? Soberania é o poder que tem a coletividade, o povo. Por quê? Porque está lá na Constituição Federal, nós vimos na aula passada, que o titular do poder político é o povo, que o exerce diretamente ou por meio dos seus representantes. Então, quem detém a soberania é o povo, de se organizar juridicamente, politicamente e de fazer valer no seu território a universalidade de suas decisões, tá? Isso é uma concepção de soberania interna. E também uma qualidade suprema do poder inerente ao Estado como nação política e juridicamente organizada, que não vai se submeter a nenhuma outra ordem estatal, tá? E dentro dessa concepção, vocês vão ver que alguns outros doutrinadores, além de falar da soberania, ele vai falar do poder como um quarto elemento, mas nós não colocamos. Nós colocamos o poder embutido, né? Intrínseco ao exercício. Soberania nada mais é do que o exercício do poder do Estado, o exercício do poder do povo, tá? E aí nós temos a finalidade e funções do Estado. Então, por que um povo, num determinado espaço territorial, vai se organizar politicamente e exercer o seu poder? Toda essa base. Lembrando que esse poder tem limite? Tem. O limite está no próprio direito. E o primeiro limite para o exercício desse poder está na nossa Constituição Federal de 1988. Nós vimos pela pirâmide de Kelsen, que ela fica no topo. Ela está no topo, na hierarquia das normas, e não existe nenhuma outra ordem superior a ela, porque ela traduz essa organização do nosso Estado. Daí a importância da Constituição Federal. Eu sempre digo que um bom estudioso do direito, aquele que se formou na área, ele tem que fazer uma especialização, meus amores, em direito constitucional. É importantíssimo, porque é a base para tudo. Não importa que área que você vai atuar, se você tem um conhecimento, um estudo da nossa Carta Magna, da nossa Lei Maior, da nossa Constituição Federal, você tem uma base para exercer o direito internamente, tá? Então, finalidade, alguns autores, eles defendem que a finalidade é o quarto elemento do Estado. Vocês vão ver que há autores, doutrinadores, que consideram o Estado como um fim em si mesmo, né? Seria como o Estado, ele existe como um ideal e síntese de todas as aspirações do homem e das forças sociais. Ele como uma necessidade que advém do agrupamento social. Mas a corrente majoritária entende que o Estado ele é apenas um meio para que os homens e as forças sociais atingem os seus fins. Os fins dentro daquele acordo, dentro daquele pacto de vontades. Qual é a finalidade do nosso Estado? Professora, qual é a finalidade da República Federativa do Brasil? Ou seja, como nós somos positivistas, lembra do que é positivistas? Que nós trabalhamos com o sistema civil law, leis positivadas, leis escritas. Então, o fim do nosso Estado, ele está previsto aonde? Na Constituição da Constituição Federal de 1988. E a Constituição Federal de 1988, dentre os seus fins, o seu fim maior está a supremacia do interesse público. Esse foi o eleito. Então, todo o nosso Estado, ele atua para buscar o interesse da
coletividade. Mais para frente, em direito administrativo, talvez comigo, espero, vocês vão estudar que é por conta dessa concepção, dessa finalidade do Estado, esse fim a ser alcançado pelo bem coletivo, que muitas vezes, quando entra em choque o interesse do indivíduo, do particular, que também está previsto na Constituição no artigo 5º, com o interesse da coletividade, existirá uma possibilidade muito grande do interesse individual ser sacrificado em nome da coletividade, tá? Clássico exemplo é você comprar a sua casa, já falei até disso na sala de aula, você compra a sua casa, está muito feliz com ela. Um belo dia chega um decreto municipal dizendo que houve uma desapropriação, você recebeu a indenização, aí você fala, mas eu não quero vender minha casa. Não, é porque a localização da sua casa é propícia para a criação de uma creche. Olha aí o fim do Estado. A finalidade do Estado em buscar o bem da coletividade, ou seja, o seu bem-estar, a sua vida privada, o seu patrimônio particular vai ser sacrificado em nome da coletividade, tá ok? E tem vários outros exemplos aí, sobre requisição, sobre intervenção do Estado na propriedade privada, sobre tombamento, servidão administrativa, vários aspectos que poderia justificar, por exemplo, o fim do nosso Estado, que é a República Federativa do Brasil, que é a supremacia do interesse público. Ou seja, por que os autores colocam como um quarto elemento? Porque o Estado, se eu entendo que nesse sistema contratualista, que é um acordo de vontade, ele tem que ter uma finalidade. Para que as pessoas se organizam? Não é para alimentar o Estado em si mesmo, não. É para esse Estado ele está voltado para o fim, para o interesse daquele grupo, que aquele grupo almeja, e no nosso caso, atualmente, é a supremacia do interesse público. Eu coloquei aqui também, amores, olha só, eu coloquei um conceito. Assim conclui-se que o fim do Estado, ou seja, a finalidade do Estado, é o bem comum. E aí você pode até anotar aí interesse público, no nosso caso. Entendido este como um conjunto de todas as condições de vida que possibilitem e favoreçam o desenvolvimento integral da personalidade humana, tá? E por fim, eu só vou enfatizar, na verdade aqui, gente, aqui não é finalidade, olha só, anota aí. Aí é funções do Estado. Eu já vou colocar esse material, vou substituir corrigido para vocês, tá? Mas corrige aí. Funções do Estado. Funções do Estado nós já vimos na aula anterior, tá? Nós já estudamos sobre as funções do Estado, que nada mais é, você anota aí dentro dessas funções do Estado, a divisão do exercício do poder político. É a divisão de poderes do Estado, que foi dividida em 3 grandes funções, nós já vimos: função legislativa, função executiva e função judiciária. Aqui eu não vou adentrar, depois você faz uma leitura sobre essas funções do Estado. Anote aí. Funções do Estado nada mais é do que a divisão do exercício do poder político, reforçando que o que é dividido é apenas o exercício, porque o poder político em si, ele é uno, ele é indivisível, ele é exercido e ele pertence ao povo, que o exerce diretamente ou por meio dos seus representantes. E aí, quando nós elegemos os nossos representantes, nós elegemos vários representantes e vamos o quê? Cada representante que nós elegemos, ou cada grupo, ele vai ser enquadrado em uma dessas funções. A cada 2 anos nós fazemos isso. Às vezes o povo, ele exerce diretamente o poder político. Tem várias ferramentas dentro da Constituição Federal que fala do exercício do poder político. Ou seja, quando que nós fazemos isso? Olha, função legislativa, quando que nós fazemos isso? Projeto de lei de iniciativa popular, tá? Quando nós ingressamos, por exemplo, perante o Poder Judiciário, através de uma ação popular. Quando nós exercitamos também o plebiscito,
o referendo. Então, são formas do exercício direto do poder político pelo povo, tá? Então, nós temos aqui hoje, basicamente, rapidinho, essa aula é mais rápida, sobre conceito e elementos do Estado. É importante que você assista às aulas na sequência em que eu vou postando. Se você tá com preguicinha, vai lá e assiste o 5º encontro e não assiste o 4º, tu vai ficar perdido, porque uma aula é complemento da outra, tá ok? Então, eu termino por aqui rapidinho esse material. Vou postando mais material para vocês. Estude, pegue a doutrina, vai lá nos capítulos, elementos, conceito e elementos do Estado e dá mais uma estudada. E qualquer dúvida, você me procura, tá bom? Beijão e até o nosso próximo encontro, que provavelmente, acredito eu, será ao vivo, mas continuaremos com as nossas postagens. Beijo no coração, até mais!